A gente fala de saúde aqui no nosso Balanço Geral. Agora uma matéria muito especial e importante que eu acompanhei de perto porque a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, recomendou, a partir deste mês de setembro, a incorporação de um medicamento milionário ao tratamento do neuroblastoma de alto risco. Para a gente entender o que é um tipo de câncer gravíssimo infantil. Isso significa que o remédio passará a ser custeado e distribuído pelo SUS. Uma esperança a partir de agora para muitas famílias. Mãe da pequena Isis, de apenas 6 anos, Érica lutou até o fim para salvar a vida da filha. Assim que recebeu o diagnóstico de neuroblastoma, começou uma corrida contra o tempo para conseguir o tratamento ideal para este tipo de câncer e tentar também a cura. A luta durou 6 meses. Eu aprendi muito, principalmente viver dentro de um hospital. E eu costumo dizer que a minha batalha eu não consegui da minha forma, né? Mas ela veio para lutar dessa forma e ela aceitou. A gente acredita que ela escolheu, né, viver com a gente, e eu me sinto privilegiada, eu e meu esposo, a gente se sente privilegiado em tê-la na nossa família. A Érica é comerciante e sempre usou as redes sociais para divulgar os produtos da sua loja. Foi então que teve a ideia de aproveitar a familiaridade com a internet para pedir ajuda para a filha. Quando teve a indicação do medicamento de nome complicado, o Betadinutuximab, e caro, entrou com o pedido na justiça e criou uma vaquinha virtual. O tratamento de Isis ficaria em torno de R$2 milhões. Na verdade, a gente estava estudando em levar a Isis para São Paulo, para outros lugares, para ouvir uma segunda opinião. E a médica chegou na gente e falou que existia essa medicação milionária e que ela só falaria para a gente porque ela sabia que a gente tinha um convênio, que esse convênio era obrigado a pagar. Porém, não foi muito bem assim, né? O convênio demorou para entregar essa medicação e com isso eu falo que a Isis ajudou outras crianças que receberam com mais facilidade, tendo convênio. Agora, muitas crianças não têm convênio, né, Josi? Então, é difícil, né? É muito difícil. Érica conseguiu algumas doses e a Isis começou o tratamento. Mas como no caso dela, o câncer já estava avançado, os resultados ficaram abaixo do esperado. Poderia ter tomado antes? A gente também não sabe. Acreditamos que sim, que poderia ter sido feito antes. A gente teve que esperar essa medicação chegar, a gente teve que fazer pedido, a gente teve que... teve um tempo, né? Então, talvez se a gente tivesse descoberto antes que tinha essa medicação, que existia essa medicação, talvez a gente não tem ao certo se ela sobreviveria ou não. O neuroblastoma é o terceiro tipo de câncer infantil mais grave que existe, depois da leucemia e de alguns tipos de tumores. O remédio em questão indicado é muito caro, custa cerca de R$2 milhões e é somente para casos de alto risco. Ele já foi utilizado em 18 países por mais de 1.000 pacientes. E segundo o fabricante, ele aumenta a sobrevida, a possibilidade de cura e também o retorno da doença. É a única esperança para muitas famílias. Com a liberação feita agora pelo SUS, muitos pacientes terão uma chance que a Isis não teve. Nem ela e nem o Francisco, de 4 anos. Simone conta que o sobrinho tratou o mesmo câncer por alguns meses, mas o remédio também chegou tarde demais. Quando terminamos o segundo ciclo, que a gente achou que íamos ter a resposta positiva, a doutora Fran tinha voltado de férias e pediu uma ressonância para ver se era da reação da imuno ou se era da doença. E fizemos a ressonância no sábado. Na segunda, ela entrou em contato comigo, falando: Boninha, vem para o hospital. Saiu o resultado, a gente quer conversar.
Aí eu fui, já sabendo que não seria boas notícias. E quando eu cheguei no hospital, ela falou comigo e com a Ruth que não tinha mais o que fazer. Não adiantava. Nós ganhamos na justiça 5 doses da medicação. Seriam 5 ciclos. Mas não adiantaria fazer o terceiro. A gente só causaria a dor do Francisco, porque a doença ela foi maior do que o poder da medicação. A morte precoce do menino alegre, cheio de sonhos, ainda dói muito para a família. Sofrimento que pode ser poupado em outros casos com a distribuição gratuita do medicamento. Para Simone, o sobrinho agora é uma linda e doce saudade. Eu falo que o Francisco, ele veio para nos ensinar. Quem quis aprender com esse tempo permitido aqui na Terra, aprendeu. Quem não quis, perdeu a maior oportunidade que já se teve. Olha, o meu abraço, eu já dei um abraço nelas, mas o meu abraço novamente aí para a Érica, que perdeu a Isis, para a Simone aí, que perdeu o Francisco também. Meu abraço é para todas as mamães, todos os pais que estão acompanhando a gente agora. Você que também perdeu seus filhos aí por conta aí do neuroblastoma ou de algum tipo grave de câncer, né? E não são poucos, né? Infelizmente, nesses casos que a gente acompanhou, inclusive o da Érica, a gente acompanhou de perto também, o desespero dela, inclusive pelas redes sociais, na busca dessas doses caríssimas para a filha poder tomar e ter aí uma possível cura, né? Mas aí quando a medicação chegou, ela que entrou na justiça, o remédio foi indicado já de uma maneira um pouco tardia, segundo a mãe, deveria ter sido indicado no início da doença como uma alternativa mais eficaz, mas aí quando chegou já não tinha mais o que se fazer, foi o que aconteceu no caso do Francisco também. Foi até mesmo que elas pontuaram para mim durante o nosso bate-papo, a nossa conversa, estavam muito emocionadas, estão conformadas porque a gente tem que seguir em frente, né? Tem que ter força, né? Tem que ter força, tem que ter muita fé. Mas as duas me disseram, olha, se o medicamento talvez tivesse sido indicado antes, não sabemos, mas talvez a cura poderia ter chegado aí para essas duas crianças lindas, né? Que a gente está vendo aí na foto. Tanto a pequena Isis, de 6 aninhos, quanto do Francisco também, de 4 aninhos. Corta o coração da gente, né? Eu até disse agora há pouco aqui no estúdio, porque a Simone, como faz somente um mês que o Francisco partiu, ela ainda está muito emocionada com tudo que aconteceu e nós entendemos perfeitamente, né? Ela até disse, Josi, eu só topei dar entrevista porque eu acho que a gente tem que falar, porque agora pode ser um alerta para outras famílias, ou seja, as famílias que agora necessitarem, o remédio, você não vai ter que entrar na justiça, vai ter que lutar, não vai ter que contratar advogado, esperar lá a justiça entrar em contato com o plano também para que o remédio milionário, essas doses, cheguem até o seu filho, até a sua filha. Agora não precisa mais. Agora o remédio estará disponível aí no Sistema Único de Saúde. É claro, para alguns casos mais delicados e mais graves também, né? Da doença aí do neuroblastoma. Mas pode ser a única chance, a última esperança desses pais que querem salvar a vida aí dos seus filhos. Nesses casos, infelizmente não foi possível, né? Mas Deus sabe o que faz aí na nossa vida. Deus sabe a missão também que a gente tem que seguir e o que a gente tem que carregar pela frente, né? Bom, que seja agora uma esperança, né? Que seja uma vitória aí para muitos. A gente continua acompanhando a chegada do remédio e até de outros casos que irão chegar também e que outras famílias também entrem em contato aqui com a nossa produção se necessitarem de ajuda.